né? Vou introduzir vocês no tema do vídeo. Agressão física de caras que, enfim, fazem todo um papel ali na internet e que na vida real são provavelmente uns bostas. O cara da vez, na verdade terei 2 caras, então é um ex-companheiro meu, falarei da minha, né, situação, da situação que eu passei, que eu posso falar, e de uma situação em que, hipoteticamente, mas que provavelmente é verdade, um blogueiro chamado Fred Alboni agrediu a ex-namorada. Então esse Fred, pra quem não conhece, porque eu também não tinha, né, tanto conhecimento do assunto, ele é um cara que ele fala sobre relacionamento, sobre saúde mental, sobre várias coisas, assim, com voz calminha, tranquila, um cara assim que todo mundo, nossa, a gente quer ter esse cara assim na vida. E eu, inclusive, cheguei a ver ele em algum momento, assim, né, há uns anos atrás, porque ele estava namorando a Suzane, que foi quem acusou ele de agressão, meio que indiretamente. Ele estava namorando a Suzane, e a Suzane é mãe de 2 meninas, então ela era mãe solo, e ele faz um vídeo falando sobre como é ter um relacionamento com a mãe solo. E eu achei aquilo, eu falei, nossa, gente, homens falam muito pouco sobre isso, olha a perspectiva desse cara, eu quero um cara desse pra mim. Mal sabia que eu já tinha um, né, na verdade. Mas enfim, ela faz um vídeo que ela nem cita ele diretamente, nem fala que foi ele que fez o negócio, mas ela começa a falar de situações de abuso que ela passou em relacionamentos na vida dela. E as pessoas fizeram associação, daí o Fred faz um vídeo confirmando que tudo isso aconteceu mesmo, exceto um fato que é mais extremo, mas enfim, a situação é bizarra. O que aconteceu? Suzane disse que eles estavam em um loft certo dia, né, acho que aproveitando férias, não sei. Eles estavam no 10º andar e ele acorda bêbado, ele tinha hábito de beber muito, segundo ela. Ela fala até com um certo incômodo. Ele acorda bêbado, agressivo, puxa ela pelo braço, fala que vai jogar ela fora do apartamento. Ao ponto de ela ter que se trancar em um quarto porque ela fica com medo dele. Depois disso, os dois confirmaram que buscaram um psicólogo e tentaram conversar sobre o assunto, e que o psicólogo passou um belo de um paninho pro Fred, dizendo que ele estava estressado e que era normal. Gente, queria esclarecer uma coisa pra vocês. Nunca é normal uma agressão física. Pode ser que a pessoa não seja um monstro, todo mundo tá passível, assim, de errar e tudo mais, mas não é normal, é errado. As pessoas têm que tomar atitudes em relação a isso. Então, o psicólogo passou um pano e ela, enfim, relatou o acontecido junto com mais uma série de coisas. Então, assim, a gente ficou pensando no desespero dessa mulher, não é mesmo? Porque, assim, eu sou mãe e eu vou falar, eu já queria viver, né? Eu já tinha esse apreço, assim, pela vida. Mas depois que eu virei mãe, eu comecei a ter uma necessidade de viver. Então, eu não quero, né, entrar em situações de perigo, porque eu sei que tem alguém que precisa de mim. Então, eu preciso sobreviver até pelo menos os próximos 15 anos, ou mais, né? Então, assim, eu imagino o desespero dela, imagino o desespero como mãe, o desespero como mulher, e ele se justificou de uma forma bosta, ficou meio que tentando, né, sair como um cara que é um coitado na situação, e me deixou assim, né, eu falei, gente, pelo amor de Deus. E pra situação ficar mais bizarra, apareceu uma blogueira, uma outra blogueira, que se não me engano é a Karine Bianca. A gente, eu vou colocar o nome dela aqui que é mais fácil, né, porque eu não sou boa com nomes. Mas enfim, ela apareceu dizendo e trazendo testemunhas e fotos que o Fred, em um surto que ele teve em um momento assim de bebedeira, uma viagem que eles fizeram, ele mordeu ela não uma, mas 2 vezes, né? E mordeu a ponto de ficar marcado por vários dias. Mordeu ela, agrediu um amigo dela a ponto de machucar o cotovelo do cara e deixar uma cicatriz que ele tem até hoje. Quebrou um rack de um quarto lá que eles estavam no hotel, né? E tudo isso aconteceu com esse grupo de amigos porque eles tentaram ajudar o Fred, porque ele tava correndo que nem louco, gritando pelos corredores do hotel. Então, assim, é uma situação bem delicada. Ela disse que expôs essa situação por ter visto o relato da Suzane, porque ela achou que era um caso isolado, né? Mas se repetiu. E a gente percebe que existe uma coisa assim do tipo, não tô errado, até no discurso dele. Então, eu não duvido que ele tenha feito, né, cometido essa primeira agressão contra a Suzane. Não duvido nada que essa segunda agressão tenha acontecido também, até porque existem outras pessoas ali de testemunha. Eu não acho que teria porquê, né, todas essas mulheres aparecerem agora conspirando contra o Fred. Não acho que ele é uma pessoa assim tão importante, nem com tanto dinheiro, pra quererem fazer isso simplesmente para aparecer. Mesmo porque a gente sabe que as mulheres, quando elas ganham visibilidade na mídia, geralmente elas têm o ônus e o bônus, né? Então, mais do que os homens, elas são agredidas em qualquer momento em que elas ganham visibilidade. Então, a gente vê o caso da Luísa Sonza, por exemplo, né? O próprio Vitão fala lá que ele tinha acabado um relacionamento, fez um clipe sensual com a Anitta,
todo mundo achou o máximo. A Luísa Sons, ela fez a mesma coisa e ela foi atacada. Então, se as mulheres já são atacadas em situações assim, quando elas ganham visibilidade, fama, imagina quando elas ganham fama de um jeito tão doloroso, né? Então, não acho que seja o caso delas, né? Acho que elas estavam querendo chamar atenção, como muita gente costuma dizer. E por fim, eu vou falar da minha experiência com o meu Fred, né? Porque existem muitos por aí. Então, assim, o que acontece? Fui casada durante 2 anos com o pai da Valentina e em diversas situações passei por situação de abuso. Então, passei tanto em relação a ele quanto em relação aos pais dele. Ele era uma pessoa que tinha o hábito de gritar, ele era um pouco possessivo no começo do relacionamento, mas como eu era também uma pessoa tóxica até certo ponto, e eu era uma pessoa muito ciumenta, eu achava que ter alguém possessivo, alguém que mandava apagar amigo de rede social, alguém que mandava apagar a rede social, eu achava que isso era legal, que significava que a pessoa me amava e tal. Então eu já tinha algumas noções, assim, de qual era o meu lugar como mulher no mundo, né? Mas eu não tinha completa noção, não tenho até hoje, mas assim, o que eu quero dizer é que naquela época eu tinha menos. E no começo isso foi fofo e tal, mas eu engravidei, eu comecei a ouvir coisas em momentos de briga, como que ele iria levar a Valentina pra Itália, iria sumir com ela. E aí a Valentina nasceu. Nos primeiros 15 dias de vida da Valentina, eu passei por uma situação medonha na casa dos pais dele, que não foi necessariamente relacionada a ele, mas os pais dele. Eu lembro que eu não deixava a Valentina ir no colo de criança quando ela tava nos primeiros dias de vida, e eles pegaram ela no colo, os adultos pegaram e colocaram ela no colo de uma criança da família. Que era uma criança que eu até gostava, não tinha nada contra, né? Nunca fui a pessoa mais super afetuosa, assim, com criança, mas não tinha nada contra mesmo, né? E eu tinha algo contra pegar uma criança recém-nascida, tão novinha, que não tinha nem 15 dias no colo. E aí eu sei que eles fizeram isso, e eu fiz cara de bunda. Eu não cheguei nem a reclamar. Eu fiz cara de bunda e falei, falei o nome, vou cortar aqui no vídeo, vou colocar um efeito, né? Mas enfim, falei, eu não sei quem, vamos embora, né? Que eu tô cansada e não sei o que lá. Na hora que eu estava saindo,